Olá, Armando Norte. Qual é a quinta essência da personalidade de Pedro Hispano, mais comumente conhecido como Papa João XXI? Boa tarde, desde já. É uma personagem, por um lado, bastante curiosa e, por outro lado, de alguma forma controversa, visto que há posições bastante diferentes sobre aquilo que terá sido o seu percurso. Quando diz curiosa, que ele era um homem curioso, é isso? Ou não? É ou é curioso conhecer a identidade dele? Sim, As suas coisas? acho que se aplica neste caso a dupla acessão da palavra. Curioso no sentido em que foi uma personagem Procurou conhecimento? que foi de facto um intelectual, foi alguém muito ligado à vida da Igreja e que teve um percurso bastante rico em relação ao qual há poucos pontos de contacto com outras personalidades portuguesas do mesmo período. Aliás, foi alguém que se destacou muito na época e também curioso na medida em que muitos comentadores da sua época e de época posteriores... Portanto, falamos do século XIII, não é? Falamos do século XIII, a época em que viveu, exatamente, aparentemente, e há aqui sempre bastantes lacunas que a obra procura de alguma forma clarificar, mas sem conseguir inteiramente em relação a alguns aspectos, visto que as fontes, à distância de tantos séculos, de 8 séculos, tornam muitas vezes difícil apreender, em rigor, quem era esta pessoa, mas dizia também controversa em medida que há posicionamentos muito diferentes em relação a ele, alguém que o considerou de uma forma sempre bastante positiva e outros que foram bastante críticos no seu tempo e posteriormente. Portanto, não há uma unanimidade. Não há um consenso em relação ao João XXI. Ora bem, mas nós vamos tentar conhecer algo a partir dos factos, já que falamos de história Muito e de bem. um historiador, que é o nosso convidado, a quem agradeço desde já esta vinda. O nosso convidado, Armando Norte, nasceu em 1974 na Marinha Grande, é doutorado em História pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, na especialidade de História Medieval. É investigador, já agora, do Centro de História da Universidade de Lisboa e membro da Sociedade Portuguesa de Estudos Medievais. Tem vários artigos publicados em revistas especializadas, nacionais e internacionais, além de livros editados, justamente este em destaque, dedicado à figura de Pedro Hispano. O título é João XXI, o Papa Português. É uma edição Esfera dos Livros, com cerca de 250 páginas. Basicamente conta a vida e o contexto em que viveu esse único Papa de origem portuguesa até hoje. João XXI nasceu com o nome de Pedro Julião, viveu no século XIII, morreu em 1277, aos 60 e poucos anos, e dizemos assim porque o cálculo é aproximado, uma vez que não se conhece em rigor o ano de nascimento. Ele foi Papa apenas nos últimos 8 meses de vida. Antes disso foi médico, filósofo, matemático, enfim, uma figura não só da Igreja como da história de Portugal e até da história universal. Em que contexto nasceu e viveu este Pedro Julião, futuro académico e futuro Papa? Nasceu, como disse há pouco, em pleno século XIII. Tem sido alguém para quem é pleno difícil... princípio, não é? Século XIII. Sim, a plenitude no sentido em que viveu e morreu dentro no deste século XIII. Aparentemente, e esse é talvez um dos pontos mais difíceis de aclarar, na primeira, segunda década, visto que é extremamente difícil, na ausência de registros de nascimento, que se aplicavam apenas em função dos soberanos para os quais era necessário efetivamente datar o início. Tudo o resto são personalidades. E mesmo assim? E mesmo assim nem todos, alguns por aproximação. Porque aquilo, vamos lá ver, a época é pouco depois do Afonso Henriques, não é? Sim, Portanto, sim. Umas décadas depois do Afonso Henriques. Exatamente, é no reinado de Sancho II que terá nascido. E viveu muito tempo em contacto próximo, primeiro com grande proximidade, amizade, e depois com alguma distensão e algum afastamento em relação a Afonso III. Portanto, é basicamente este o enquadramento da sua vida. E é mais fácil, como dizia muito bem... Onde nasceu, sabe-se? Não. Presume-se. Há duas possibilidades. Uma delas mais forte do que outra.
que diz respeito a um nascimento em Lisboa, e há uma tese alternativa relativamente recente e talvez não tão robusta, que põe a possibilidade de ter nascido em Coimbra, isto devido ao seu nome e à existência de uma figura que era da sede de Nome Coimbra. Pedro Julião, é isso? Nome Pedro Julião, aliás é o seu nome de batismo. Mas tudo aponta para que tenha nascido efetivamente em Lisboa, na medida que todo o seu percurso, nomeadamente os primeiros anos que se conseguem reconstituir, ele passa-os em ambiente lisboeta, na esfera da sede de Lisboa, onde terá desenvolvido os seus primeiros estudos, onde terá tido os contactos com os conhecimentos e com a formação, que mais tarde o levará a um percurso ascendente na Universidade Medieval do período. Onde era essa universidade? Ele terá passado por várias. Isto era uma característica muito particular da época, que diz respeito à grande mobilidade, tanto de professores como de escolares. Parece impossível. Há 800 anos essa mobilidade toda. É verdade, mas é curioso que a época medieval é uma altura de grandes viagens. Muita gente viaja. Os reis, eles próprios viajam quando vão para cortes. As hostes... Há muita itinerância, portanto. Há muita itinerância. As hostes dos exércitos vão combater e dirigem-se a sítios muitas vezes muito longínquos, como acontece na época com o movimento das cruzadas, tirando um contingente muito ligado à terra, geralmente mão de obra servil. Tudo o resto viaja bastante, ao contrário do que se possa imaginar. Os bispos viajam para se encontrarem em concílios, os padres vão, dentro de uma escala mais limitada, mas vão às suas paróquias, informarem-se, tomarem nota de ocorrências, aplicarem o seu mundo eclesiástico e, portanto, há toda uma transumância. E o que decorre disso, não é? A troca de ideias, etc. Então, mas a universidade, falamos de Pedro Julião, Pedro Hispano, futuro Papa João XXI, mas estudou nessas universidades também, em Coimbra, também em Portugal? A Universidade Portuguesa tem uma origem posterior à época em que nasceu, não muito posterior. Aliás, Pedro Hispano morre em 1277 e é sensivelmente na última década desse século, em 1290 mais ou menos, também é... Já com Dom Dinis, portanto. Já com Dom Dinis, que é criada a primeira universidade, a Universidade de Lisboa, que tem uma enorme curiosidade. De Lisboa? Não é de Coimbra? Não. Há essa enorme curiosidade. Isso não é uma atuarda do Lisboeta? Não é o caso. Porque a de Coimbra que é. Não é o caso. Sou insuspeito, até porque não sou de Lisboa, apesar de viver em Lisboa, mas de facto a Universidade de Dom Dinis é uma universidade que é criada em Lisboa e tem essa curiosidade que estava a dar nota de que é ela própria uma universidade itinerante. Entre 1290 e 1537, a universidade, e é caso único, não tem paralelo em mais nenhuma universidade europeia do período, é uma universidade que se desloca entre Lisboa e Coimbra sucessivamente. Tem estágios mais ou menos prolongados. Então, mas onde é que entra Coimbra então nessa... Porque acaba por ser em Coimbra que se fixa definitivamente. Portanto, nestas idas e vindas... Portanto, passados os 60 anos dessa itinerância, fixa-se em Coimbra definitivamente. Na verdade, cerca de 3 séculos, porque é entre 1290 e 1537. E só a partir de 1537 é que fica... É que estabiliza em Coimbra, e é essa origem que muitas vezes é utilizada para dizer que é a primeira universidade do país, mas de facto, quando se recorre à Universidade Medieval, ela é uma fundação... Então, mas o que é que, já agora aqui um parênteses, o que é uma universidade? Como é que os professores vão atrás? Antes de mais, quem é que a frequenta? Uma ótima pergunta. Há um quadro muito específico de frequentadores da Universidade Medieval. Desde logo homens, estavam interdito às mulheres. A grande maioria deles são clérigos, eclesiásticos, pessoas que receberam ordens, menores ou maiores, mas que receberam ordens e, portanto, são sacerdotes. Tem algumas características também muito próprias que têm a ver com aquela mobilidade que falávamos há pouco, que é o facto de ter uma língua franca que é utilizada para comunicar, o latim.
tem um conjunto de obras de referência que são muito idênticas, e são um conjunto em todo o espaço cristão, todo o espaço cristandade, são o mesmo... Então era uma rede de universitários, Era uma rede universitária. Porque o conhecimento era mais ou menos semelhante, é isso? Sim. Há uma grande... Tem muito a ver Como é hoje também são redes. Sim, é certo. E é um acento tónico que é feito cada vez mais no impulso à criação de redes, como forma de trocar conhecimento e de progredir na investigação. E, de facto, vamos encontrar muitos desses antecedentes na Universidade Medieval, tal como ela era proposta. Então, e ensinava-se o quê? Que cursos? Havia cursos? Não. Havia 4 áreas de estudo. E que eram sempre as mesmas, ainda que em algumas universidades valorizassem mais umas do que outras e algumas apenas tivessem certos planos de estudo e não os tivessem todos. E quais eram os 4? Era, na base, a gramática, portanto, que era a Faculdade de Artes. Gramática, latim. A gramática em latim, exatamente. No fundo, era a Faculdade de Artes, que era uma faculdade que tinha 2 funções. Era, desde logo, a porta de entrada para ensinos ainda mais especializados e, por outro lado, era ela própria uma área de estudos. Isto é, quando se podia-se estudar apenas as artes enquanto curso, mas podia-se frequentar artes as em artes... geral ou artes literatura? Escrever, escrita? Chamadas literatura. Artes liberais, que é uma designação que vem do mundo clássico, e que correspondem, no fundo, a 7 artes liberais, divididas em 2 grandes grupos. O grupo do trívio, que é a gramática, a retórica, a dialética, e o grupo do quadrívio, formado pela geometria, pela matemática, pela astronomia e pela aritmética, não sei se... Sim, pela aritmética. E pela matemática, sim. E pela música, perdão. Pela música? Sim, que era considerada também uma das 4... Do lado da matemática e da aritmética e da geometria, etc. É verdade. Aliás, a música e não a matemática... Não é que não haja relação, mas é extraordinário que no século XIII já houvesse essa determinação. Era muito utilizada a música como, aliás, como a matemática, em certo sentido, devido ao seu caráter abstrato. E que permitia fazer os ritos, oficiar nas igrejas. Portanto, havia uma grande preocupação com a música, até como forma de comunicação em relação ao transcendente. No caso e no outro grupo que referiu, era destinado aos... Não havia escritores, literatura ainda não existia, certo? Não, mas havia retóricos, havia um interesse pela arte da oratória. E esse interesse pela arte da oratória também tinha muito a ver com o mundo eclesiástico, porque era em contexto das homilias, das missas e dos sermões que se davam preceitos, que se dizia qual o reto caminho, qual a ortodoxia. Portanto, havia um interesse... Um misto de filosofia, então, também. Sim, na verdade, a origem das faculdades de filosofia. Tem muito a ver com esta ligação à Faculdade de Artes e depois este grupo inicial das 7 artes liberais, por sua vez segmentado neste trívio e no quadrívio, é que dá origem, através de configurações e reconfigurações, à filosofia. Então, se quisermos dividir assim, grosso modo, é letras e ciências. Letras e ciências, no que diz respeito às artes, e depois havia mais 3 faculdades, que são a Faculdade de Direito, a Faculdade de Medicina e a faculdade que era a mais considerada, que era a Faculdade de Teologia. Portanto, estamos aqui perante um tronco comum, pode ser dado pela tal artes liberais, e depois por 3 ramos ultra especializados: o Direito, a Teologia e a Medicina. Exatamente. Então, o nosso personagem, a nossa figura, melhor dizendo, foi real, Pedro Julião Rebolo, penso que é Rebolo, não é? Pois, não sabemos bem. Mais uma vez estamos no domínio da... Mas Pedro Julião era de certeza. Névoa, sim, Pedro Ou Pedro Hispano, como veio a ser conhecido. Que parte é que ele estudou então dentro desse leque? Necessariamente a parte das artes liberais, porque era a tal forma de acesso ao ensino mais especializado, e é nesse âmbito que desenvolve os seus conhecimentos, os seus contactos com a filosofia, como estava muito bem a intuir, e terá depois, numa fase posterior, teologia, também não? estudado medicina.
Estes são os pontos que nós temos absolutamente fixados, sendo que o contacto com a teologia já lhe estava naturalmente intrínseco, porque quando ele frequentava esta universidade, a Universidade de Paris, terá sido aquela que ele, por onde terá começado os seus estudos, já era, na altura, alguém que estava no quadro da Igreja, e, portanto, já era um conhecedor das Escrituras. Então, como é que ele vai daqui para Paris? Como é que é o início do percurso dele? Numa fase muito inicial, quando os jovens... Conhece a família? Tem algum contexto? A família terá, dentro daquelas conjecturas que são feitas, que dizem respeito ao nascimento em Lisboa, está identificada uma família como sendo necessariamente aquela de onde teria procedido Pedro Julião. Alguém que seria o pai, um Julião Rebolo, daí o seu nome, Pedro Julião, uma vez que na onomástica medieval o que acontecia era que o apelido, ou patronímico, o nome do pai passava para o filho. Portanto, ele era filho de um certo Julião, daí chamar-se Pedro Julião, e de uma família, ao que parece, da média burguesia lisboeta da altura. Quando se diz burguesia, é como se foi dizer-se, porque na altura não havia ainda bem burguesia, ou havia? Estava na emergência. Isto coincide muito com a época. É um facto que a burguesia acaba por se afirmar um pouco depois, grosso modo na época do Mestre Davis, onde já há uma burguesia efetiva, mas aquilo que era o embrião de uma burguesia já se manifestava. Quer dizer, é o comércio, é isso? São pessoas ligadas ao comércio ou a profissões liberais, e no caso do pai de Pedro Julião, pelo menos do hipotético pai, aquele a quem é atribuída a paternidade, seria um médico, portanto alguém que também teria uma ligação à medicina, de onde poderá ter vindo o interesse do filho pela profissão, pelo mistério. Então, como é que estávamos a tentar perceber como é que daqui aparece em Paris? Sim, não é? Exatamente. E dizia-lhe que nos anos iniciais da formação, geralmente os filhos segundos dos pais, porque não herdavam o património de famílias mais importantes. Só o mais velho é que herdava? Exatamente. E os outros? Os outros eram muitas vezes, como terá acontecido com Pedro Julião, entregues aos cuidados da Igreja. Isso era uma forma de lhes garantir, desde logo, rendimentos, prestígio, notoriedade e, portanto, assegurar por uma via não patrimonial, ou pelo menos de uma forma não direta, uma vida de facilidades. Então, e se o mais velho morresse? Seria o segundo a ser investido do É porque isso era um bom património. motivo para os irmãos não se darem lá muito bem e conspirarem para poder ser o segundo a receber a herança, não é verdade? Terá acontecido certamente em muitos casos, exatamente. Ora bem, mas a regra era essa. O primogénito há de ter ficado com a herança do pai. Isso. Ele, sendo segundo, seguiu a linha eclesiástica. Isso mesmo. E, portanto, estudou em Lisboa. Terá estudado na sede de Lisboa numa idade bastante precoce, onde que hoje chamaríamos os estudos primários, que é uma forma fácil e cómoda de pôr a questão, sendo que os estudos acabavam por ser muito focados em algumas áreas específicas, mas isso ter-lhe-á dado a possibilidade de se destacar como alguém mais brilhante, e depois, não sabemos exatamente a forma, mas haveria várias maneiras de o conseguir, terá sido encaminhado para a Faculdade de Paris para prosseguir estudos. Haverá três possibilidades, na verdade, de que isso pudesse ter acontecido. O próprio suporte eclesiástico da Igreja a que pertencia, que poderá ter financiado os estudos, no sentido de acumular conhecimento, que mais tarde, no regresso, poderia jogar a favor. Portanto, tipo uma bolsa, como se fosse uma bolsa. Uma bolsa, mas era efetivamente disso que se trata. O termo é esse, uma bursa, como em latim, era isso que recebiam, uma bolsa. Conhecemos alguns casos, não sabemos se foi o de Pedro Julião, em que a própria instituição monárquica dava bolsas a determinadas igrejas para que escolhessem pessoas mais talhadas para investirem na educação, que pudesse ter patrocinado, ou a própria capacidade económica da família, que pode ter permitido essa sobrevivência. Então, de uma forma ou de outra, ele conseguiu ir para Paris. Sim.
para estudar. Na altura, então, qual era? Seria artes, porque era a porta de acesso ao ensino mais aprofundado. E quando falamos de artes, lembrar outra vez o que é, grosso modo? Seria as tais artes liberais, a gramática, a dialética, a retórica, a música, a geometria, a aritmética e... Enfim, os tais dois conjuntos, os tais dois grupos. Correspondem às artes liberais clássicas. E quanto tempo ficou ele em Paris? Há registro disso? Não. Aliás, nós sabemos que foi em Paris que ele estudou já por um documento emitido numa época muito posterior à sua passagem pela cidade, quando já Papa, chamado a dirimir uma contenda que existia na Universidade de Paris, ele, no introito, se refere à cidade como sendo aquela onde terá estudado. E, portanto, é isso que nos dá a segurança de afirmar que terá passado pelo estudo de Paris. Poderá ter passado numa primeira fase como estudante e depois terá evoluído para a posição de docente, o que não era, na verdade, uma situação nada inverosímil, porque era considerada a docência como uma parte de finalização do estudo. E, portanto, em Paris, seguramente, nesta época, as pessoas que frequentavam estudos, depois, durante um período de 2 anos, teriam que garantir, no fundo, era uma prova também ela, prestada de capacidade e de conhecimento, para depois disporem de uma licença para ensinar. Que era isso que, no fundo, as faculdades outorgavam e as universidades outorgavam. Era uma licença de ensino que podia ser usada em toda a cristandade, beneficiando desse quadro comum de que há pouco falámos. Ensino em latim, certo? Em todo caso. Ensino sempre em latim, sim. Ora, seguindo aqui um bocadinho a cronologia que utiliza no seu livro, saltámos aqui uma etapa que me parece relevante, porque antes dele ir para Paris, foi ainda mestre-escola na sede de Lisboa, é isso? Sim, sendo que a cronologia que eu segui no livro tem, muitas vezes, por uma questão de uma coerência temática, não segue uma diacronia e, por vezes, há um puxar atrás, mas flashback, aqui, como se diria hoje. Como o Dião da sede de Lisboa, é antes de ir para Paris, em todo caso. É posterior. É posterior, porque o percurso que ele faz na sede de Lisboa é um percurso ascensional e, portanto, ele terá, ao que parece, primeiro conseguido os seus estudos e depois, já na posse desses estudos, terá feito um regresso a Portugal, onde terá exercido essas profissões. Para fazer caminho na Igreja. Então vamos respeitar essa sequência. Muito bem. Porque, nesse caso, para além, porque aqui no livro fala não apenas em Paris, mas em peregrinações académicas. Certo. O que é que significa? Para além de Paris? No quadro das grandes universidades medievais havia, só para fornecer o contexto, havia a possibilidade de circular livremente. E essa circulação podia-se fazer a vários níveis. Podia-se fazer desde logo enquanto estudante, em várias faculdades de uma mesma universidade, ou em várias faculdades de universidades diferentes. E podia ser feito também é mais fácil do que hoje. Às Sim. vezes é mais difícil hoje circular de uma universidade para a outra. É verdade, nos paralelos de facto são muito grandes. Sim. É curioso ver que hoje, mesmo no contexto das universidades atuais, há, e até depois da entrada da União Europeia, há um incentivo à circulação com programas de estudos para jovens, como para professores. Que é uma ideia antiga. Nada de novo ao sol. E então, e nesse contexto ele passou por outras universidades e por outros... Certo. Esteve em Itália, não é? Esteve em Itália já como docente. Itália que na altura não era Itália, com certeza, não certo. era? Havia de ser um reino... As repúblicas italianas. Portanto, repúblicas? Certo. Era essa a designação oficial. Portanto, eram muitas vezes ou ducados, ou condados, ou principados. Portanto, tinham formas de soberania ligeiramente diferentes, mas no essencial eram repúblicas. Esteve em Siena, por exemplo? Esteve em Siena, onde sabemos, uma das repúblicas mais importantes da altura,
ao que parece, coincidindo com o momento da Universidade de Siena, portanto, com a fundação da Universidade de Siena. Ele terá sido um dos primeiros, se não estava mesmo na primeira vaga, dos primeiros professores da Universidade de Siena, para dar, nessa altura, medicina. Portanto, ele, no período em que esteve em Siena, que é um período desse, conseguimos... foi como professor? Foi como professor. Durante 4 ou 5 anos, ele terá estado em Siena a dar aulas, e é provavelmente também esse o sítio onde pode ter escrito algumas das suas obras ligadas à medicina, tendo em conta a facilidade que teria em se concentrar neste capítulo especial de estudos. Então, e nessa altura ele assinava como Pedro Hispano? Não? Petrus Hispanos, em latim, o que introduz, e teremos certamente a oportunidade de falar nisso, algumas questões. Isto no sentido em que é, de alguma forma, difícil reconstituir o conjunto da sua obra. Porque Pedro, ou Petrus, era seguramente o nome na cristandade mais frequente, até pelas ressonâncias bíblicas. Pedro I dos Apóstolos, portanto, era um nome com que frequentemente eram batizados os jovens depois de nascer, era um nome bastante comum, e o Hispanos era uma forma, em ambientes externos, de referir a proveniência, o que nos quer dizer que, e sabemos-lo, até por outras vias, que há um conjunto de pessoas que, no mesmo período, coincidentes na mesma época, que tiveram o nome Petrus, tiveram esse apodo de Hispanos e que produziram obras. Houve vários Pedros de Portugal, é isso? Certo. De Portugal ou da Espanha, ou Espanha, porque Hispanos servia para referir não... a Península, é isso? A Península, exatamente. A Península Era Ibérica. uma de referência não política, mas geográfica, meramente. Exatamente. Tinha a ver com os habitantes da Península, portanto, podemos estar aqui muitas vezes... Portanto, há vários Pedros Hispanos. Isso sim, não oferece dúvidas. Há um caso até bastante curioso de um Pedro Hispano ligado, chamado Pedro Hispano Portucalensis, era assim que era conhecido, e assim, Pedro Hispano de Portugal, é dito dessa forma, que terá estado ligado provavelmente à Diocese do Porto e que terá escrito na mesma altura mas ainda outro, sendo seguro que era outro. Sim, esse outro. Eu estava a dar um caso de uma situação... Então, Pedros há muitos e Hispanos também. Isso mesmo. É uma complicação. Então, mas não há um fator, não há uma assinatura, não há um selo, não há qualquer coisa que identifique a pessoa? Não. Não era um problema para quem assinava coisas na altura? Podia ser confundido com outro Pedro? É, uma vez mais, uma excelente observação e que tem uma resposta provavelmente elaborada e que tem a ver com o seguinte, com o facto de, na época medieval, mais do que a autoria, o que interessava era a autoridade. E a autoridade no sentido de grandes vultos e grandes referências, nomeadamente os padres da Igreja, os grandes autores do período clássico, que eram invocados como argumentação para validar uma determinada teoria. E, portanto, havia casos muito curiosos, inclusivamente, de pessoas conhecidas como os pseudos, por exemplo, o pseudo Dionísio, o pseudo Jerónimo, que rubricavam textos e os assinavam como tendo sido assinados por outras pessoas, porque era esse, na verdade, o selo de qualidade do texto. Era isso que legitimava. Mas o outras que era pessoas dito. Que era suposto já serem uma referência, é isso? Exatamente. Portanto, invocavam, faziam-se substituir nas assinaturas, invocavam os nomes de outras pessoas para com isso... É como se hoje assinasse um texto e pusesse Eduardo Lourenço. Por exemplo... Uma coisa assim do género, para dar peso ao meu texto, isso digamos mesmo. assim. E desde que evocasse o mundo dessa minha assinatura. Certo. Há muitos casos de pessoas que são esses pseudo-algo, que são efetivamente casos bem documentados e devidamente confirmados, de pessoas que assinavam como tendo, no fundo, só o seu O mestre é que assinava, vá. Isso.
Não é exatamente o caso de Pedro Spano, eu estava só a dar aqui uma ideia mais genérica. Por outro lado, é também muito difícil, porque o que nos chega muitas vezes são fragmentos, e nos fragmentos nós não conseguimos, por vezes, identificar os autores, porque são partes que faltam, primeiras páginas, últimas páginas que não chegam, e, portanto, nós não sabemos efetivamente a quem pertencem. E, em cima disso, há também um sistema, especialmente no mundo universitário, de cópia e recópia de textos, os tais textos fundadores, os tais textos das autoridades, que valiam por si sós. E, portanto, não estavam associados... A cópia era uma obra também, é isso? Também. Era uma obra, muitas vezes, com acrescentos, com aquilo que hoje chamamos glosas. Digamos que não havia, os direitos de autor eram um conceito muito difuso. Muito volátil. E, portanto, nesta dificuldade, por vezes, nós conseguimos restituir algumas obras porque nos são dito por outros autores que o autor dessa obra era tal pessoa, ou porque a pessoa... É indireto, no fundo. É indireto, portanto, são formas indiretas de validação. E, noutros casos, há efetivamente, se não uma assinatura, uma chancela, um selo, ou um introito, em que a pessoa se identifica. Portanto, então, daquelas que nós podemos ter uma razoável esperança de estarmos a falar da mesma pessoa, certo, deste Pedro Hispano, aqui no seu livro refere obras de medicina, por exemplo. Há registro seguro de que sim, são produto dele? Sim, ou pelo menos com uma grande dose de segurança. Falamos de tratamento de doenças? Não. Falamos de tratamento de doenças. Aliás, uma das suas obras mais notáveis, e notáveis aqui não no sentido talvez da sua valia intelectual, mas no sentido do conhecimento e da disseminação que teve, foi precisamente uma obra de medicina, conhecida por Tractatus, e por... aliás, tem vários nomes, é muito habitual a mesma obra ser referida de maneiras diferentes, mas sobretudo conhecida como Tesouro dos Pobres. Este Tesouro dos Pobres, ou Thesaurus Pauperum, em latim, é um receituário, no fundo um elenco de lista, portanto, uma lista de doenças, de maleitas, acompanhado de formas de as sarar. No fundo, é uma grande síntese dos conhecimentos que existiam na época, uma compilação, bem à maneira da época, que faziam frequentemente sumas e compilações, e, nesse sentido, até tem alguns dados relativamente curiosos, como sendo o facto de ter sido organizada de forma, como dizê-lo, portanto, seguindo o corpo da cabeça aos pés. Isto é, ele iniciava pelas doenças da cabeça até chegar às doenças... Esquematizado, tudo muito... Sim, tudo muito por partes, hierarquizado. E, no fundo, isso era... cabeça, tronco e membros. E seguia essa ordem, tal e qual. Era essa. Foi uma forma que escolheu, poderiam haver outras, é óbvio, foi uma forma que escolheu de apresentar as suas doenças. E tratamentos, certo? E tratamentos. Tratamentos, na altura, imagino que eram mesinhas, não? Não havia farmácias. Muitos deles. Havia boticários que faziam as vezes dos farmacêuticos, pessoas especializadas em 1200 e picos? Certo. Eram, no fundo, aqueles indivíduos, ou eles próprios médicos, ou que ao serviço dos médicos recolhiam substâncias, as misturavam e utilizavam depois... E vendiam, não é? E vendiam, sim, tinham mesmo... lojas que hoje permanecem como as farmácias, as boticas, e essa obra tem algumas outras singularidades. A sua real valia tem sido discutida ao longo do tempo. Houve quem a desvalorizasse bastante. Hoje há uma tendência no sentido da sua reavaliação de uma forma mais positiva, até porque, por exemplo, é um dos primeiros, ao que parece, a considerar a epilepsia como uma doença e não como uma manifestação de espíritos malignos, portanto, confere-lhe uma dignidade de doença que não existia na altura. E há também um conjunto de fórmulas que ainda hoje se aplicam, especialmente agora
nesta nova vaga da homeopatia, portanto, coisas ligadas ao tratamento com produtos naturais, fármacos que não são químicos, ou porque não são tratados quimicamente, sendo químicos enquanto orgânicos que são, mas que não são tratados quimicamente, e, portanto, há uma valorização positiva dessa obra, que durante algum tempo foi considerada apenas como um repositório de... Então, quer dizer que os homeopatas consideram Pedro Hispano um homeopata pioneiro? É isso? Eu acho que os homeopatas tenderão a considerar todos os medievais como pioneiros na homeopatia, nesse sentido. Então, ele assinou também tratados de alquimia. O que é que pode ser um tratado? Vamos cá lembrar o que é alquimia para não haver equívocos. Portanto, alquimia, transformação... Uma forma talvez mais fácil e algo lapidar, mas também simplista de o dizer, a alquimia seria a química medieval. Misturar A com B para dar C. Certo. A transformação, desde logo, era um dos grandes mitos e aspirações da via alquímica, nomeadamente a transformação de substâncias inorgânicas como a pedra em metais como o ouro. Portanto, a lógica da pedra filosofal é uma tradição alquímica muito, muito antiga, mergulha na medievalidade. Uma crença, certo? Sim. Muito se fez, muito se pesquisou, mas nunca houve nada mais do que... Efetivamente nunca, não há pelo menos memória de que a transformação da pedra em ouro, tirando a história do rei Midas, que efetivamente isso tivesse ocorrido. É óbvio que não. Mas Não, e sobretudo era algo mais no domínio da crença do que da ciência, não é? Sim. Portanto, eu quero muito que isto seja assim, e não tanto eu sei e conheço, e se conheço bem, então A dá B, B dá C. Não era ciência, vá, pronto. Estará numa zona de contactos, uma zona limite. Isto porque a nossa categorização entre ciência e o que não é ciência não é tão operativa assim na época medieval. Poderemos... Ainda hoje, às vezes não é. Às vezes. Mas estamos em terra de ninguém, por assim dizer. Sim. Porque tal como acontece, por exemplo, com a astronomia e a astrologia, há pontos de contacto muito fortes e é difícil estabelecer uma separação nítida. Um traço, um risco entre estas coisas. Portanto, e estamos a falar, nesse caso da astronomia e a astrologia, também da época, que também havia, é isso? Isso. A astronomia, de resto, era também um dos grandes... Já havia a história dos signos? De peixes, não sei o quê... É bastante Virgem, antiga. Leão, caranguejo... O zodíaco é uma antiga que se manteve. E século XIII já havia hoje. essa? Sim. No fundo, é um olhar que vem do mundo pagão, vem do mundo clássico. É no mundo clássico e depois, um pouco mais tardiamente, que se vai olhar para o cosmos, se vai detectar padrões no cosmos e se vai identificar linhas que unem as estrelas e que se lhes dão nomes, e, portanto, o Sagitário, o Peixe são, no fundo, constelações. Mas pronto, é dessa época, é esse conhecimento. É um conhecimento antigo que é mantido, divertido na época medieval e sempre foi, de facto, uma das grandes questões do mundo de sempre, o olhar para o infinito e tentar perceber origens. E ele o Pedro Hispano deixou marca nos tratados de alquimia? É perfeitamente residual no contexto da obra, são coisas muito tenues, são apenas 1 ou 2 textos que têm pouca expressão. De facto, o que tem muita expressão... E filosofia? Os escritos de filosofia? Os escritos, era aí que eu ia chegar. Há 2 tipos de produção científica, diríamos hoje, que são mais interessantes na sua obra, tanto pela qualidade como pela quantidade. E essas são as obras médicas, já falámos, por exemplo, do Tesouro dos Pobres. E matemática. E depois, dentro dessa produção científica, também a filosofia. Portanto, diríamos que havia 2 grandes filões de pesquisa naquilo que é a sua obra. Por um lado, a filosofia e, por outro lado, a medicina. É a filosofia que lhe garante também uma grande persistência na memória do mundo universitário, especialmente com uma obra que é chamada Suma de Lógica. E essa Suma de Lógica é, à semelhança do Tratado dos Pobres, um repositório de informação, uma síntese
de conhecimentos filosóficos, que reúne, inclusive faz ali uma simbiose entre dois movimentos distintos, um movimento mais ligado a uma tradição platónica, com uma nova emergência da tradição aristotélica, que é redescoberta muito nesta época e que passa a ser muito importante. Portanto, o Pedro Spano, quando faz os seus textos no âmbito da filosofia, é, no fundo, um grande mediador entre duas tendências que aparentemente se opõem e que ele procura conciliar. Falo-á muito melhor, muito mais sublimemente Tomás de Aquino, que é o grande mestre da escolástica, um dos grandes mestres da escolástica, procura fazer essa reunião e consegue a mistura entre a razão e a fé, que é sempre a grande tensão que existe no que diz respeito ao campo religioso, onde é que para a fé, onde é que começa a razão, e Pedro Spano faz isso, faz num livro esse apanhado daquilo que são os grandes conhecimentos da época, procura conciliá-los, e é isso que lhe vale durante muitas dezenas de anos, inclusive alguns séculos, ainda no finais do século XV, princípios do século XVI, há a obra dele a correr, portanto 3 séculos depois de ter morrido, a obra dele a ser utilizada como texto de ensino em época medieval e renascentista. A correr fora de Portugal. A correr fora de Portugal. Portanto, estamos a falar quê? Daquilo que é hoje a França, a Itália, é isso? Esse é o grande centro daquilo que é o pensamento cristão. De facto, essa zona Paris, Siena. da Gáulia, Paris, Siena, Bolonha, na medicina, algumas universidades como Toulouse, Montpellier. Há algumas que se destacam mais no direito, inclusivamente aqui na Ibéria, como Salamanca, que é uma famosa universidade de direito que segue muito a tradição de Bolonha, e portanto estamos a falar de uma cristandade alargada, uma cristandade latina, e que um pouco mais tardiamente começa a incluir também as regiões da Germânia. Portanto, começa a disseminar-se, e já numa fase bastante inicial inclui ali o mundo anglo-saxónico. A Universidade de Oxford e a Universidade de Cambridge são universidades muito precoces neste movimento de nascimento das universidades. São quase pioneiras das primeiras, que são Paris e Bolonha. Lisboa e Coimbra, nesse ranking de pioneiros, não tem lugar de destaque, é isso? Tem... há uma primeira vaga para tentar fazer o filme rapidamente. Paris-Bolonha, que são as primeiras a aparecerem, que aparecem de forma relativamente espontânea. Século XII? Finais do século XII, princípios do século XIII. Aqui é difícil dizer quando é que efetivamente passam a ser faculdade, porque não há o conhecimento de estatutos. Então a primeira e segunda linha é pouco tempo, são décadas. Sim, a segunda linha vem muito rapidamente. Tem, no entanto, um impulso e uma motivação diferentes. Enquanto as primeiras, Paris surge espontaneamente através de uma associação de mestres, isto é, de professores que davam aulas em Paris, em algumas escolas, e, portanto, se juntaram numa federação de mestres. Em Bolonha acontece um movimento simétrico, mas de estudantes. São estudantes que estão na gênese da universidade. Estudantes de quê? Os escolares de Direito, que juntam e fazem uma corporação de ensino. Isto são os 2 primeiros movimentos que eu chamaria espontâneos, e depois uns segundos movimentos de caráter muito mais dirigido, que tem curiosamente, não, a Igreja no fundo patrocinava a criação destes estudos, isto é, dava-lhes um caráter oficial, reconhecia-os, era o papel da Igreja, especialmente do Papa, o outorgar o estatuto de Mas não era o verdadeiro promotor, é isso? Dependia dos casos, mas este segundo movimento é um movimento dirigido por, especialmente, reis e príncipes dos novos reinos cristãos que estão a começar a aparecer. Portanto, incluindo Afonso II, então, e Sancho II. No nosso caso, de Dom Dinis, que é quem funda a universidade. A Universidade Portuguesa é fundada por Dom Dinis, e é muito por impulso de Dom Dinis
que ela tem fundação. Portanto, então, mas universidade fundada por Dom Dinis, certo? Certo. Então, mas o nosso homem, Pedro Hispano, quando morreu ainda não era rei Dom Dinis. Ainda não, mas eu se calhar não ficou bem claro, mas tive cuidado de tentar explicar que a fundação da Universidade Portuguesa é posterior à morte de Pedro Hispano. É cerca de uma década e meia depois, mas há aqui um... Portanto, ele quando tem a relação com Portugal não tem nada a ver, portanto, com isso, não, com o ensino. Ele vai a Paris, anda por toda a Europa, isso adquire mesmo. imenso conhecimento, Perfeito. escreve uma série de obras de referência, sobretudo na área da filosofia e na medicina, e depois ainda volta a Lisboa, certo? E depois volta a Lisboa. Não corre bem, pelo menos com o rei, não é? Portanto, está Dom Sancho II ou já é Dom Afonso III, não é? Nesta altura, Dom Afonso III, ele governou de 1249 a 30 anos, não é? Sim. A partir de Sim. 1249. E, portanto, ele vem a Portugal e a ideia é tomar lugar na Igreja? Exatamente, recuperar, portanto, voltar a um mundo que era o seu na origem e aí desenvolver um percurso eclesiástico que parece muito ambicioso e, de resto, muito bem conseguido, porque ele alcança todos os objetivos a que aparentemente se propõe. Nomeadamente como Deão da sede de Lisboa. Nomeadamente chegando a uma posição de destaque na sede de Lisboa. Nomeadamente o Deão, há que lembrar aqui que é uma espécie de administrador da Igreja, não é? Isso mesmo. Neste caso da sede de Lisboa. Isso mesmo. Dentro da estrutura da Igreja, a Igreja é liderada por um bispo e depois é coadjuvado por várias, dizemos, dignidades eclesiásticas. Funções, se quisermos também, sim. Que são associadas a funções específicas. Um deles é o Deão. Um deles é o Deão, que é a primeira figura deste conjunto de dignitários. E depois existe ainda, inclusivamente, o mestre-escola, que é o responsável pelas aulas. Inclusive, e ele foi mestre-escola também. E ele foi mestre-escola antes de ser Deão. Portanto, há, no fundo, um curso, uma progressão, uma carreira. Progressão na carreira. Há uma carreira eclesiástica, é disso que se trata. Então, acima de Deão, ainda foi Arcediago da sede de Braga. Arcediago é uma espécie de um gestor de paróquias, não é? Sim, o Arcediago é aquele que numa igreja metropolitana, isto é numa catedral que é a mais importante catedral portuguesa, no caso Braga, em que ele é nomeado Arcediago. Aliás, eles podiam acumular muitas vezes funções e dá-se o caso de, ao mesmo tempo, ter sido Deão da sede de Lisboa, ele era simultaneamente Arcediago da sede de Braga, o que lhe permitia um encaixe financeiro bastante considerável, porque estavam associadas a estas funções prebendas, isto é, dotações financeiras. Recebia a dobrar, em Lisboa e em Braga. Exatamente. Depois temos aqui o início de um problema, não é? De uma polémica. Sim. Quando... recentrando um bocadinho a questão que me tinha feito, que fiz um parênteses, uma excursão demasiado longa, mas falava-me na relação com Afonso III e, efetivamente, a relação com Afonso III é uma relação bastante ambivalente, que se pauta no início por uma relação de grande proximidade. Aliás, ele, quando volta a Portugal, volta em circunstâncias muito particulares, volta para estar numa reunião de cortes promovida por Afonso III, onde ele tem funções de destaque em nome do rei e, inclusivamente... É o rei que lhe pede para ele vir? É o rei que lhe pede, ou pelo menos que beneficia da sua presença cá, e o envolve numa reunião. Os cortes são reuniões magnas em que o rei está juntamente com representantes das várias classes e das várias ordens sociais. E nesse momento ele já tem funções na sede de Lisboa ou na sede de Braga? Sim, ele é nessa altura já beneficiário, exatamente, Deão na sede de Braga. Na sede de Lisboa? Na sede de Lisboa, perdão, e Arcediago na sede de Braga, exatamente, fez bem em chamar a atenção. E ele vai estar numa posição de procurador de Afonso III às Cortes, portanto é alguém que está nomeado por Afonso III e empossado de alguns poderes para o representar, inclusivamente em questões que opunham o rei à própria Igreja portuguesa. Portanto, ele está, enquanto representante da Igreja portuguesa, ele está no lado oposto da barricada em relação aos restantes bispos, o que se pode atribuir a várias questões. Mas isso num contexto em que há um conflito entre o rei e a Igreja, é isso? Exatamente. Com Afonso III, não é caso único, mas com particular incidência com Afonso III, há uma tentativa do rei
absorver um conjunto patrimonial muito grande e tem a ver com a ideia de centralização do Estado. Isto é, o reino, no início, o rei era o aristocrata por excelência, o líder da nobreza, mas pouco a pouco vai começar a ganhar funções e chamar a si responsabilidades e poderes que tornam o papel do rei cada vez mais central. E nessa lógica procura-se reapossar-se ou apossar-se pela primeira vez de património que não era régio, mas era eclesiástico. Promovem um conjunto de inquirições que são, no fundo, perguntas em que se procura estabelecer a posse dos territórios para poder apropriar-se desses territórios. E a Igreja, que era um dos grandes proprietários, sente-se hostilizada e, portanto, há aqui, inclusivamente, o Afonso III é alvo junto da Igreja. Ele é, no fundo, excomungado, inclusivamente, pelo Papa neste cenário. Portanto, então é um conflito sério. Sim, as queixas são de tal maneira que chegam à Câmara Romana, à Cúria, e o Papa, na altura em funções, pede uma bula de excomunhão, dizendo que ele não tem poderes nem capacidade para fazer o que faz. Então, mas o curioso é que, nesse momento, o Pedro Hispano está de que lado? Está no lado certo da barricada, direi eu, no sentido em que é, no fundo, está do lado do rei? Do lado do rei, que é quem sai em vantagem neste conflito, apesar de... Está do lado do ganhador, é isso que queria dizer. Exatamente, mas tem muito a ver com uma ideia que está muito presente na medievalidade, que é uma dupla tutela. Isto é, o bispo dependia hierarquicamente do Papa, mas ao mesmo tempo estava num território com o qual tinha ligações e, nesse sentido, dependia também do rei. Portanto, há aqui permanentemente Mas ele não era bispo nessa altura, não é? Não era bispo, mas estava na iminência do ser, estava numa posição já suficientemente importante na Igreja para que o seu papel fosse um papel relevante e no fundo, veio a ser. Portanto, veio a ser mais tarde. Porque ele vai ter um conflito com o rei, certo? Certo. O curioso é que, estando nesta altura da nossa narrativa do lado do rei, isto significa que o Pedro Hispano teve guerra com toda a gente, porque neste momento estava mal com a Igreja, certo? Certo. Há de estar mal com o rei, isto já sou eu a avançar. Isso mesmo. Então vamos cá ver qual é o caminho. Portanto, neste momento ele tem um problema com as autoridades eclesiásticas, certo? Quem é o bispo dele? O bispo da sede de Lisboa, na altura... Não arranja um conflito com o bispo, não? Ou o bispo também está do lado do rei? Sim. Aliás, uma das grandes questões, e é efetivamente que isso que separa depois esta aparente harmonia entre Pedro Hispano e o rei Afonso III de Portugal, é uma questão ligada à eleição do bispo para a sede de Lisboa. O Pedro Julião teria, ao que parece, legítimas aspirações a ser nomeado bispo. A nomeação de bispos poderia ocorrer de maneiras diferentes. Isso não era a Igreja, isso não era o Papa que nomeava? Há, nesta altura, uma grande ambivalência e uma grande diversidade de modelos. A ratificação final era eclesiástica, isto é, nenhum bispo poderia ser bispo se o Papa não o considerasse como tal. Acontece que as nomeações poderiam ser mais diretas ou podia haver, muitas vezes, a influência do monarca, interferência do rei, uma intercessão no rei, que em função dos seus interesses particulares... Então, mas se o rei estava às avessas com o papado, portanto, com o Papa, com a Igreja... Com a Igreja portuguesa. Isso tornaria difícil, pelo menos, a sua designação só pelo rei, só pela parte do rei, com quem ele se dava bem nessa altura, não é? Mas a Igreja portuguesa não é um corpo monolítico, uniforme. Portanto, havia várias igrejas, havia várias tendências e havia várias fações. E enquanto Deão da sede de Lisboa, Pedro Julião conseguiu uma grande ascendência
junto daqueles que governava na sede de Lisboa. Portanto, todo este elenco de o mestre-escola, o tesoureiro, o Dião que era ele, o chantre, e depois os cônegos estariam do lado de Pedro Hispano, e são eles que depois, perante a morte do bispo em funções, lançam o nome de Pedro Hispano para bispo de Lisboa. E quando se diz lançam para o Papa ou para o Rei? Para o Rei. Lançam o nome para ser nomeado junto do Papa, sendo que o interesse do Rei, nesse particular, apesar daquela que era a proximidade durante um período relativamente curto com Pedro Hispano, aparentemente há um momento em que esta linha de proximidade, a aliança se desfaz, e parece ser... percebe-se qual é a razão? Poderá ter sido efetivamente esta nomeação para bispo da sede de Lisboa, porque apesar do apoio que lhe era dado pelos membros da sua própria igreja, o rei ter-se-á oposto e terá preferido um outro nome. Mas não se percebe qual é o porquê desse... Pode ter a ver com as conveniências particulares do rei, com uma proximidade ainda mais férrea daquele que veio a ser eleito como bispo. Então, mas vamos cá ver. Neste contexto, na narrativa, tal como a fizemos até aqui, a ideia que dá é que Pedro Hispano fica isolado, porque não tem nem o Vaticano do seu lado, com quem se zangou, e neste momento também já não tem o rei, porque optou por outro bispo. Sim. Não, tudo isto tem bastantes dinâmico. nuances. É dinâmico, sim, desde logo é dinâmico, e tem muitas nuances. Há uma primeira posição de Pedro Hispano que é favorável aos interesses do rei e provavelmente... Contra o Papa. Não contra o Papa, contra a Igreja Portuguesa. Sim. Isto é, contra os bispos, ou pelo menos uma parte grande dos bispos na Igreja Portuguesa. Por causa do território, não é? Por causa da forma como o território. Isso pode ter a ver com a sua ambição pessoal e ter entendido que a proximidade ao rei lhe poderia trazer benefícios. Sim. Nomeadamente, como vemos, o rei tem uma grande capacidade de influenciar a nomeação de bispos. Só que... Acontece que neste cenário, de repente o rei passa a não ter interesse em nomear Pedro Hispano, as razões aqui desconhecem-se, e prefere uma outra personagem da mesma diocese. E perante isto, o que vai acontecer é um conjunto de argumentos que são discutidos já na Sé de Roma, portanto já em Roma, são argumentos em que os procuradores de uma das causas e o procurador de outra das causas levam junto do Papa para o Papa tomar uma decisão. E a decisão que o Papa toma é entender que, provavelmente, porque teria também um interesse estratégico na ligação com o reino português e não queria criar uma relação, e não queria tornar mais tensa a opção do rei. A relação já era por si tensa e provavelmente o Papa terá querido atenuar e não crispar tanto essas relações, e foi ao encontro daquilo que eram as preferências régias. Terá sido este o momento fundador para que a relação entre Pedro Hispano e Afonso III nunca mais venha a ser a mesma. E, de facto, é isso que se percebe, inclusive anos mais tarde, quando já é Papa e tem que intervir em questões que envolvem o próprio reino onde nasceu. Sim, o rei é que não sabia que ele ia ser Papa, mas isso é tudo uma parte daquilo que ficará para a semana que vem, muito bem, para o nosso próximo encontro, para passarmos em revista o percurso deste Pedro Hispano, ou Pedro Julião, que se viria a transformar em João XXI, o Papa português do século XIII, o único Papa português na história da Igreja, da humanidade, e que merece, enfim, este livro com a assinatura do nosso convidado, o historiador Armando Norte, um livro intitulado João XXI, o Papa português, com a chancela da Esfera dos Livros. Muito obrigado por ter comparecido aqui na Rádio Pública. Mais uma Quinta Essência, hoje com a assistência técnica de Ana Almeida, produção, realização e apresentação de João Almeida. Obrigado pela atenção. Nós regressamos 2 a 8 dias.
Olá, esta semana damos uma vez mais as boas-vindas a Armando Norte. O nosso convidado é doutorado em História pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, na especialidade de História Medieval. Tem vários artigos publicados em revistas especializadas e assina este livro dedicado à figura de Pedro Hispano. O título é João XXI, o Papa Português, uma edição Esfera dos Livros, com cerca de 250 páginas. Basicamente conta a vida e o contexto em que viveu o único Papa de origem portuguesa até hoje, João XXI, viveu no século XIII, morreu em 1277, com 60 e poucos anos, tendo sido Papa apenas nos últimos 8 meses de vida. Na semana passada relembrámos o seu percurso antes de chegar ao Vaticano, como estudioso de medicina, de filosofia, matemática. Percebemos como se formou e viveu em distintos centros europeus, sobretudo Paris e Siena, antes de regressar a Portugal. Por cá foi conselheiro do rei, figura relevante no bispado de Lisboa e também de Braga, aliado do rei Afonso III, na contenda que opunha o monarca às figuras principais da Igreja Portuguesa, nomeadamente por querer possuir terras que pertenciam às autoridades eclesiásticas. A dada altura, Pedro Hispano esperou que o rei o nomeasse bispo de Lisboa, mas o rei, talvez inesperadamente, escolheu outro eclesiástico. Há também o caso de Guimarães, que vem aqui narrado no seu livro. O que é que aconteceu em Guimarães? É verdade. Guimarães pode ser um bom espelho daquilo que foi a relação entre Dom Afonso III, rei de Portugal, e Pedro de Leão, na medida em que se trata de uma posição num priorado, numa igreja muito importante da época, que era a Igreja Colegiada de Guimarães, muito importante também até pelo que significava em termos simbólicos em relação à fundação da nacionalidade, portanto situada num centro de grande importância, nevrálgica até do ponto de vista territorial. E houve uma contenda bastante grande que marca muito, como eu dizia, a relação entre Pedro Hispano e Afonso III. Isto na medida em que Pedro Hispano começa por ser nomeado para prior da Igreja, portanto a função mais importante dentro da Igreja, num primeiro momento, e depois, por tribulações várias, acaba por ver essa situação não sancionada imediatamente, porque o rei, depois de ter apoiado numa primeira fase, acaba por ser partidário de uma outra solução. E sabe-se porquê? O que terá muito provavelmente a ver com aquilo que falámos na última edição e que tem a ver com a nomeação para a sede de Lisboa do Pedro Hispano, que não aconteceu, ao contrário do que ele pretendia, por interferência régia. Digamos, deram-se mal. Deram-se mal. Sim, de uma forma simples. É disso que se trata. Deram-se mal e isso refletiu-se depois em todo este... Não, mas podia ser ao contrário, podia ter compensado pelo facto de não lhe ter dado Lisboa. Podia, mas as relações devem ter ficado mesmo deterioradas ao ponto de isso ter essas consequências, e diga-se de resto que foi uma longa batalha judicial travada entre as partes, que acabou finalmente com a nomeação definitiva de Pedro Hispano, mas não sem terem decorrido cerca de 15 anos de polémica em torno mas da... a nomeação em Guimarães? A nomeação para prior de Guimarães acaba por acontecer por sanção do Papa, na altura, portanto, contra aquilo que seriam as intenções do rei, acabou por ficar com a posição. Então, antes disso, ele chegou a ser conselheiro do rei, certo? Certo. Isso tem a ver com um momento que parece ser o momento do regresso de Pedro Hispano depois da sua peregrinação pelos meios universitários. Quando regressa a Portugal em cerca de 1250, ele está muito próximo de Afonso III, é conselheiro dele, ele é assim tratado inclusivamente em alguns documentos, portanto sobre isso não restam dúvidas, e é inclusivamente nomeado para posições de importância, nomeadamente numa reunião das Cortes, que também creio que já aludimos na última vez que falámos. E, portanto, sim, trata-se de uma relação, no princípio, pautada por uma grande harmonia, mas que pouco a pouco se foi deteriorando consideravelmente. Ora, quando é que ele vai para Roma? Ele é nomeado como Bispo de Roma em 1276. Mas para o salvar desta situação de conflito com o rei, não? Não, porque ele, a partir de certa altura, parece estar bastante recostado junto da sede de Roma,
tanto assim que ele acaba, depois de ser prior de Guimarães, por conseguir aquela que era a posição mais importante dentro do reino português, que era a de bispo da principal sede do reino, na altura a sede de Braga, que era considerada o arcebispado, o único arcebispado do resto de Portugal, portanto, era o bispado que dominava todos os outros bispados, e ele consegue ser a primeira figura da Igreja Portuguesa. Há alguma razão para essa dominância em Braga? A questão de Braga tem muito a ver com os primórdios da nacionalidade. Aliás, até desde um momento anterior, Braga, nos tempos dos primeiros cristãos, portanto, ali logo no que chamamos hoje a Antiguidade Tardia, já era, no território português, um bispado. Portanto, era um bispado bastante antigo. E afirmou-se depois ainda mais... É o mais importante porque é o mais antigo. É um dos mais antigos, juntamente com Compostela, que também tinha uma... Mas não em Portugal. Mas não em Portugal, sendo que estavam relativamente próximos e durante algum tempo em que não havia uma definição exata das fronteiras, e mesmo numa fase posterior, há uma certa rivalidade entre os dois arcebispados. Mas em todo o caso, daquilo que acabaram por ser as fronteiras definidas do Estado português, do reino português, Braga era a mais dominante. O primeiro arcebispo de Braga, depois da nomeação de Afonso Henriques como o rei de Portugal, foi Dom João Peculiar, uma figura também muito importante na questão da independência, e portanto, tanto historicamente como simbolicamente, Braga foi sempre peso muito... político, então, pelos vistos, não é? Eram influentes. Tinham grande capacidade, porque se instalavam muitas vezes junto das próprias cortes, como conselheiros de reis. E tinham influência então também em Roma, certo? Alguma, porque sendo o arcebispado, prevaleciam sobre as outras igrejas da península. Vamos cá ver, e peço desculpa pelo leigo, pela minha costela leiga, bispo e arcebispo não é a mesma coisa? Tecnicamente, eles são equiparados na medida em que ambos são bispos. Portanto, o arcebispo é também ele próprio um bispo. A diferença é que está à frente de uma paróquia, de uma diocese, por outra, uma diocese que é particularmente importante dentro da estrutura da Igreja. Portanto, há apenas algumas dioceses que têm esta condição de arcebispado. E então, arcebispo, arce é um prefixo que significa grande bispo, sim, no fundo. Sim, arquebispo. Isso mesmo. Então, e sendo que em Portugal só há um arcebispo? É isso? Sendo que neste momento existem mais, porque há mais arcebispados, mas na altura havia apenas este arcebispado em Braga. Portanto, e é o mais antigo no país. Sim. Talvez o mais influente, ainda hoje é influente. Ora bem, então qual é a transição? Então, ele é arcebispo em Braga e o Vaticano chama-o, é isso? É isso que acontece na prática. Ele acaba por está numa situação relativamente curiosa, mas não inédita, de ser um arcebispo nomeado, mas não consagrado durante alguns tempos. Consagrado significa uma o quê? Nuance. Numa primeira instância, o arcebispo é nomeado, é incumbido pelas esferas que nomeiam, que pode ser o rei ou pode ser o próprio cabido, que há uma certa... o consagrado é o ok da Igreja. O consagrado acaba por ser quando o bispo de Roma efetivamente outorga a situação, o que são muitas vezes processos relativamente longos. E, portanto, nesse espaço de cerca de 2 anos em que ele teve como confirmado em Braga, ele não foi... que ele teve como arcebispo de Braga nomeado, ele não terá sido confirmado. E a confirmação... Mas por um motivo político ou só mero desfazamento de... Circunstâncias, diria, administrativas, meramente, e depois há esta interposição da chamada catedral. Portanto, ele não tem tempo para ser confirmado. Antes disso, ele é resgatado para próximo da Igreja de Roma e para integrar o Colégio dos Cardeais. O Colégio dos Cardeais são um conjunto de bispos de algumas igrejas bastante específicas. Elege o Papa, começa logo por aí, não é? Sim, são eleitores? São eleitores, eles é que fazem, e nesta altura em particular faziam... E quem é que o chama? É o Papa, então? É o Papa, é uma nomeação nesse sentido política. Falamos não é do Papa Adriano V ou Gregório X? Não. É com Gregório X que ele é nomeado Papa. Ele está... Ele quem?
Ele, Pedro Hispano. Com Gregório X, que é nomeado Papa? Como Peço assim? desculpa, Cardeal. Eu perdi-me na... Porque ele vai ser Papa, não é? Mas e antecipei, sim. Sim. Eu estava-me a referir, estávamos, aliás, de resto a falar então, do... ele vai para Roma e o Papa é Gregório X. Isso, é quando ele é chamado a ser bispo de uma igreja, que é a igreja de Túsculo, que é uma das igrejas suburbicárias de Roma. Isto quer dizer que é uma das principais igrejas que está nas proximidades da Igreja de Roma. Portanto, há um conjunto de igrejas que numa fase inicial... Isso já é significativo ou não? É porque são neste lote que os cardeais eram nomeados. Era por serem titulares dessas igrejas em particular. Então, mas o que tem Pedro Hispano de especial para ocupar um lugar de tão... elevado grau dentro da igreja? Há duas... Gregório X engraçou há duas condições, ou diria se calhar até três, que podem estar na base dessa chamada. Desde logo o reconhecimento pelo seu lado mais intelectual. Ele já tinha passado por Roma, já tinha estado em alguns momentos, sim, Inocêncio V também o conhecia e, portanto, havia aqui um conjunto de pessoas que estavam na órbita, de que ele estava na órbita, para ser mais exato, portanto, já havia relações existentes, pré-existentes desta chamada, e, portanto, ao lado desta questão intelectual, haverá também esse lado mais clientelar, das redes que estão estruturadas ao que ele já pertencia e que eram condições sine qua non para ser considerado cardeal. Portanto, clientelar, as redes, vamos lá explicar um pouco isso, sim, porque isso tem assim um travo. Sim, há no fundo uma estrutura de proximidade, de um esquema de dependências mais próximas. Fidelidades, de relações anteriores e, portanto, de estarem a navegar em circuitos muito próximos. E era dentro das pessoas mais próximas que geralmente se recrutava. Porque hoje em dia, quer dizer, por acaso, mais recentemente, houve papas que não eram italianos, não é? Mas quase sempre o domínio era os papas italianos, foi completamente dominante. Naquela altura era normal haver a hipótese de alguém que não era de Roma ou que não era italiano ser nomeado papa? Havia dois grandes partidos que geralmente oscilavam no papado. Um, como disse muito bem, ligado ali às regiões transalpinas, hoje italianas, e uma outra facção que estava na área francesa, gaulesa. Avignon, não? Avignon é mais tarde, acaba por ser um bispado, mas famílias dominantes na área francesa e famílias dominantes na área italiana, portanto um conjunto de famílias bastante reduzido. Avignon porque Avignon teve aquele cisma, não é? Houve uma altura onde os papas estavam sediados em Avignon, não é? Exatamente, que é posterior, não muito mais tarde, mas posterior a este momento. E já é revelador desses dois centros de influência, sim, é porque o cisma de Avignon acaba por ser um momento em que estão, por um lado, os chamados papas e, por outro lado, os antipapas, que eram aqueles que não eram reconhecidos oficialmente pela Igreja, e, portanto, houve um deslocar, uma divisão e durante algum tempo, portanto, em Avignon ficou o papado residente. Então, ele regressa a Roma como um homem próximo de Gregório X, não é? Sim. Gregório X, no seu livro, diz físico no sentido de médico ou não? Físico no sentido de médico, o que tem muito a ver com a sua formação. Ele foi, como vimos, tanto estudante como mestre, professor de medicina, e terá sido esses conhecimentos que parecem ter estado na origem do primeiro contacto com Gregório X e a partir daí ter-se desenvolvido uma relação próxima e, na verdade, tutelar, uma vez que Gregório X parece ter sido, em relação a Pedro Julião, como em relação a alguns dos papas que se seguem, uma figura com muita importância
Ele convoca, de resto, um concílio, isto é uma reunião alargada de membros da Igreja em Lyon, na cidade francesa de Lyon, que tem, durante muito tempo, uma importância fundadora na Igreja, uma vez que estabelece várias linhas doutrinais, várias linhas pastorais que são seguidas. Portanto, é alguém de facto muito influente e que deixa uma herança muito forte nos seus sucessores. Então, Inocêncio V é anterior a isso? Inocêncio V é posterior. Portanto, aqui, morre Gregório X? Morre Gregório X, depois sucede-lhe Inocêncio V e depois Adriano V. Tudo isto num intervalo muito curto. São pontificados de meses, quer um, quer outro. Morrem, como se sabe, os papas eram escolhidos, ainda hoje acontece assim, em idades muito avançadas e, portanto, estavam expostos a coisas destas acontecessem com alguma frequência. São muito frequentes os casos de papas que têm períodos muito pouco duradouros à frente da Igreja. Também é verdade que há algumas situações muito diferentes. Por exemplo, Inocêncio III foi um papa que teve muitos anos à frente da Igreja e que marcou muito fortemente a Igreja, mas há de facto momentos destes em que se sucedem na história da Igreja em ritmo muito rápido papas, e foi o caso. Aliás, o próprio... eu ia dizer, no livro refere em especial um cardeal, Otto Bonafieschi, portanto, que no fundo esse era o que viria a ser o Papa Adriano V, certo, não é? É o nome e familiar do cardeal em que sentido? Familiar porque não no sentido de família como hoje entendemos, isto é, membro, um seu parente, mas num sentido mais lato, que era muito utilizado na Idade Média e que se aplicava não só a contextos eclesiásticos, mas também a contextos, por exemplo, monárquicos. Havia uma família de pessoas que eram as pessoas que frequentavam um determinado meio, um grupo alargado, uma irmandade, um grupo alargado inclusivamente de pessoas que tinham funções próprias e que as desempenhavam junto do seu patrono. Portanto, há aqui essa lógica Isto quer dizer que ele se aproximou basicamente de 3 papas, pelo menos. Sim, certo? Porque foi Adriano V, Gregório X, Inocêncio V, todos em sequência, primeiro Gregório X, Inocêncio depois V, Inocêncio V e Adriano V. Exatamente. E digamos que ele estava junto de qualquer um deles por uma razão ou por outra. Sim, o que tem também a ver com a eleição para cardeal. Isto é, quando ele é eleito cardeal, ele imediatamente fica num círculo muito restrito de pessoas. Não eram muitos cardeais. Mas por inerência? Sendo cardeal, mas não um cardeal especial, digamos assim. Não. Por inerência. Por inerência, ele, portanto, passa a fazer parte do tal grupo muito restrito do Colégio Cardinalício e, portanto, todas estas pessoas tinham contactos sistemáticos, próximos, e é sempre dentro do Colégio dos Cardeais que se escolhe o próximo Papa. O que quer dizer que ele, de facto, conheceu vários papas que o antecederam e papas que lhe sucederam e que estiveram, inclusivamente, presentes na sua eleição. Sim, mas conhecer... Bem, agora os cardeais também conhecem outra coisa, é trabalharem próximo, ali ao lado, não é? Sim. Portanto, enfim, é algo mais. Está em Roma, até porque os cardeais não passam o seu tempo todo... Os cardeais vivem o tempo todo em Roma? Não? Podem viver em Roma, têm períodos, muitas vezes, de algum afastamento, porque as próprias natureza da função... Mas não é o caso dele, porque ele não é cardeal de Lisboa, não é? Não. Ele é cardeal em Roma. Portanto, ele tem a tutela de uma igreja que está em Roma. De facto, nem ele, nem muitos das... Não é daquela dos portugueses, não? Não. Porque há uma igreja dos portugueses, não é? Não sei se é da mesma época, deve ser posterior. É posterior. Ele é cardeal da igreja de Túsculo e, portanto, uma dessas tais igrejas, 7 igrejas que estavam muito próximas da igreja de São Pedro, que é a primeira de todas. E, portanto, aquilo funciona como sendo uma esfera alargada de influência. As igrejas mais importantes são a igreja de Roma, depois as igrejas que estão dentro da jurisdição romana, e aí são as mais relevantes, incluindo a dele. E depois, numa esfera cada vez mais alargada, as outras acabam por ter
pesos diferentes. Então vamos cá ver. Adriano, estes papas morrem todos de velho, certo? Porque Sim. às vezes andam em histórias de venenos e com outras coisas, não? É verdade. Mortes que acontecem assim de forma indisposições muito súbitas. inusitada, acaba por haver sempre o espectro de um possível cabala, de um atentado. O próprio Papa João XXI, quando morre, também há umas certas teorias da conspiração, mas nada disso, pelo menos, é fundado ou há provas efetivas. São apenas especulações. São especulações e suspeitas. Então, como é que ele chega... Portanto, Adriano V morre. Como é que ele chega então à posição... Porque ele é o sucessor, certo? É eleito Papa a seguir. Isso. Ele... Acaba por ser... Há aqui um breve parênteses apenas para explicar que, apesar de ele ser nominalmente Bispo de Roma, na época em que estávamos e em que ele foi Papa e os Papas que imediatamente lhe sucederam, a sede efetiva da governação não estava em Roma, estava numa pequena cidade relativamente próximo de Roma, uns 150 km a norte de Roma, chamada Viterbo. E é nesta cidade de Viterbo que ele está fisicamente sediado. Já existe a Piazza, portanto, a Bernini e a Catedral de São Paulo nessa altura? Isso é Roma, estamos a falar em Roma. Ainda não, Bernini é posterior. Bernini é posterior. E se a praça e a Catedral também é posterior? A Catedral... São João Latrão é o quê? São João Latrão é uma dessas igrejas que estão na órbita de São Pedro de Roma. A igreja de São Pedro de Roma é uma igreja relativamente pequena no início, que vai posteriormente recebendo acrescentadas. E o grande acrescento é na altura já do Renascimento, é com Miguel Ângelo, que, portanto, algo posterior a esta época, em que é feita a praça, a piazza que se referia há pouco, a piazza de Bernini, aquelas grandes colunatas que estão a dar o acesso à... E a própria catedral? E a basílica, com a Capela Sistina, também ela obra de Miguel Ângelo, portanto, toda a estrutura é relativamente ampliada. Na época em que falamos, havia uma grande pressão sobre Roma, porque existiam duas forças que se contendiam dentro deste espaço. Uma força mais favorável ao papado e uma força mais favorável ao poder imperial, que levava a que travassem muitas vezes conflitos. Falamos de Império de quê? Falamos do Sacrosanto Império Romano, que era a designação germânico-romano, para ser mais exato. Sediado em Roma também? Que aspirava a controlar Roma, portanto eram os príncipes germânicos que estavam em territórios mais a norte de Roma, mas que que se legitimavam ou que se achavam ser os legítimos sucessores do Império Romano e, portanto, a prevalecer sobre aquela zona. E, portanto, havia muitas tensões, há um século de conflitos e de batalhas, e Roma tinha uma particularidade... Mas, batalhas como assim? Roma tem um exército ou manda... é defendido por países? É defendido por comunas. Portanto, a Itália estava ela toda dividida em regiões comunais, e essas regiões comunais, como que de forma mais ou menos orgânica, em função dos seus interesses, alinhavam-se para um dos lados ou para o outro dos lados. Portanto, era uma disputa que ficou conhecida posteriormente como entre guelfos, que são os partidários do Papa, e os gibelinos, que são os partidários do Império. É uma história longa. Como é? Gibelinos? Gibelinos. E, portanto, guelfos versus gibelinos. E, portanto, são estas duas fações que estão permanentemente, ao longo do tempo, em conflito mais ou menos aberto, com períodos mais pacíficos e com períodos de maior... Mas o que é um conflito? É atacar Roma? Sim, pode ter essa manifestação. Isto é, uma ofensiva militar? São ofensivas, são surtos. Mas que são travadas à porta, alguns das cidades, nas imediações. Quando se consegue travar. E a questão tem muito a ver com isso, porque Roma era uma cidade facilmente sitiável. Porque a própria circunstância de Roma estar numa zona plana, não estar entrincheirado, não estar num alto, não ter... torna acessível e torna fácil em que, em certos momentos, se consiga penetrar nas defesas mais recuadas e, portanto, ser tomada, o que levava à cativação, inclusivamente, de papas ou de pessoas próximas.
e muito por força Mas disso... prenderam-se papas? Sim, ficaram em cativeiro durante algum tempo, foram resgatados, e isso leva a que, por uma questão de defesa, haja um recuo daquela que era a sede do papado para um sítio, para Viterbo. E Viterbo, pelas suas particularidades geológicas, prestava-se muito mais para uma defesa fácil, porque está num enclave, num alto de um monte, com vista bastante larga sobre um vale, aliás, um planalto, mais do que um vale, e, portanto, era mais facilmente defendida. O que quer dizer que durante 3 ou 4 pontificados, talvez mais, não tenho presente exatamente qual foi a duração do período em que a Igreja esteve em Viterbo, apesar do Papa continuar a ser formalmente o Bispo de Roma, a verdade é que ele exercia as suas prerrogativas a partir de uma outra morada oficial, que foi Viterbo. Noutras alturas foram diversos outros sítios. Portanto, nunca mudou a circunstância de ser Bispo de Roma, mudou muitas vezes o sítio onde exercia o munus papal. Ainda hoje a residência de verão é Castelo Gandolfo. Castelo Gandolfo, precisamente. E, portanto, é fora... Sim, não muito longe, mas fora do... Então, como é que está a eleição? Portanto, é uma surpresa, antes de mais? Alguém fica afetado por causa dessa eleição de Pedro Hispano? A eleição de Pedro Hispano, nós conhecemos alguns episódios. Sabemos quem eram as pessoas que estavam presentes na eleição. Quantos eram? Eles eram, inicialmente, o conclave era formado por 11 cardeais. Só, exatamente, para ver o... Isso era no instante. Para ver... Isso era uma eleição... Não tão... Não, nem por isso. Nem por isso. É bastante pertinente o comentário que faz, dá-me a oportunidade de explicar algo mais em relação aos conclaves. Mas antes de se calhar entrar por aí, tem todo o cabimento dizer que... Então vamos lá ver, não era aquela ideia que hoje existe, que é o Papa morre ou está a morrer e os cardeais de todo o mundo preparam-se para se deslocar para Roma para eleger. Não era esse o cenário? Não era. Eram os cardeais da Cúria. Eram os cardeais da Cúria, aqueles que estavam em posições e que eram titulares das igrejas mais importantes. Mais uma vez, a nomeação de Pedro Hispano para cardeal bispo de Túsculo coloca-o nesta rota de possibilidade de eleições, porque está no núcleo mais fechado da Cúria, aquela que é responsável pela eleição. Ora, a eleição, no fundo, é um processo de cooptação. É um membro do colégio que é escolhido pelos restantes membros do colégio. Voto secreto. O voto sabemos que é um voto numa circunstância especial, é um voto numa situação de conclave, o que quer dizer que eles estão num ambiente fechado, e até em condições muito curiosas, porque não têm acesso ao exterior e têm uma situação... Estamos a falar hoje ou na época? Estamos a falar na época. Hoje também não é? Mas... Hoje continuam fechados. Aliás, o conclave continua a exercer-se muito de acordo com estas lógicas, ainda que de uma forma mais alargada e envolvendo mais pessoas. Mas, de facto, tinha duas características bastante particulares. Esta que nós conhecemos geralmente, que tem a ver com um isolamento, é isso, é efetivamente um isolamento, e um isolamento com um racionamento cada vez menor no ponto de vista da alimentação. Que pressupõe... Para obrigar a votar? Para obrigar a que a votação seja expedita. Verdade. Ora, que coitados dos cardeais, deviam levar qualquer coisa guardada na cestaina. Talvez, mas não daria para muito tempo. Qual é a razão? A razão é que há momentos muito longos da história da Igreja. Quando digo muito longos, digo alguns meses ou alguns anos, em que a Cúria ficou vacante. Isto é, em que não há um Papa em funções. E, portanto, como uma forma de resolver esta situação, passaram a ter um método que fosse um método que permitisse uma resposta mais rápida. Não comiam enquanto não decidissem, pronto. Comiam cada vez menos, até o momento em que não comessem, de facto. E, portanto, isso obrigava a que a decisão tivesse que ser rápida. E sabemos que eram os membros do colégio, portanto, os outros cardeais, eram em número de 11. Entretanto, há um deles que acaba por falecer ainda durante o conclave. Então, mas o conclave, então, são dias, mesmo assim? Sim. Há um deles que morre nesse espaço de tempo e há um deles que nunca comparece à chamada. Não sabemos qual a razão, mas portanto, são 9, é isso? Portanto, acabam por ser 9, dos quais 8 votam, o 9º sendo o Pedro Hispano, que acaba por ser aquele que... Então, mas já agora, o que é que se passa? Não
não sei se foi nesse... Consegue saber o que se passou nesse caso. Aliás, imagino que o secretismo é grande, sim. É a regra, não é? Mas propõe e diz, eu proponho o irmão tal, ou o senhor tal. Como diz, há alguma opacidade em relação a estes procedimentos, não sabemos exatamente. E podem ser várias as formas, imaginamos nós, em que isso aconteça. Pode ser uma proposta de alguém que coloca um nome... Mas não é o próprio que diz, eu quero ser Papa. Não, à partida não. À partida não, é não alguém que seria propõe. Alguém que propõe. Ou então já uma sensibilidade existente em relação a uma pessoa que leva a que escolha. Pode haver vários nomes. Então, e no caso de Pedro Hispano, foi rápido, não foi? Como é que foi? Foi uma questão de dias, aliás, das próprias circunstâncias. Para o padrão é rápido, é isso? O que para o padrão é rápido, portanto, a figura do colégio cardinalício e do conclave tinham sido implementados muito recentemente. Tem a ver muito com Gregório X e com esse tal concílio de Leão, onde as normas do conclave são mais apertadas, no sentido dessa redução nos alimentos, e, portanto, é difícil saber exatamente o que se passou. Parece, à luz do que conhecemos e daquilo que são as sensibilidades da época, que Pedro Hispano pode ter aparecido, e há uma boa explicação, atendendo a que não vem nem do lado francês, nem do lado italiano, que seriam as tais famílias mais fiel importantes, da balança, é isso? como uma terceira via capaz de viabilizar um entendimento que de outra maneira não ocorreria e que podia levar a uma destabilização. Portanto, há aqui pelo menos essa especulação razoável. Mas e ele dava-se igualmente bem com as duas partes, é isso? Poderia ser uma figura relativamente equidistante, sim. Pelo menos não tinha um nexo muito evidente com... Não estava comprometido. Não estava comprometido e poderia aparecer. Aliás, é uma boa razão para justificar o porquê de ter rompido. Não seria o único que teve nessas circunstâncias, mas ter introduzido aqui uma quebra no padrão mais habitual dessas tais famílias que recorrentemente forneciam membros para o Colégio dos Cardeais e para o Papado, porque há aqui, ao longo do tempo, se formos olhar para as famílias, nesta época medieval, a escolha do Papado e do Papa é feita em circuitos muito reduzidos de prevalência de famílias importantes. Aliás, é toda a tradição do Renascimento, em que temos 2 ou 3 grandes famílias em Itália que sistematicamente... Bem, ao falar-se de famílias, já se está a falar de política, certo? Certo, evidentemente. Portanto, que é dos meus, é dos deles, etc. Então, ele é eleito Papa. Fala aqui no livro de rebatismo. O que é que isto quer dizer? Falo no... É rebatizado? É rebatizado, o que também é uma tradição muito arraigada desde os primórdios da Igreja, tanto quanto se consegue recuar ao V século da era cristã, em que começa a haver uma prática, nem sempre seguida, mas cada vez mais seguida, até o momento em que começa a ser consensual, em que os papas escolhem para exercer o seu munus, a sua função, escolhem um nome que não o seu nome próprio para o fazer. Portanto, nesse sentido, eles rebatizam-se. De Papa Francisco, o Papa etc. Francisco, o Papa... João Paulo II, João Paulo I, exatamente, etc. Papa não são os nomes de batismo. Claro. Portanto, e essa escolha geralmente obedece a uma lógica, e é, em certa forma, ele próprio, essa escolha, um programa de governo, porque quando se escolhe um nome, está-se a escolher alguma qualidade intrínseca. Então, mas João XXI é um programa muito antigo, então? Pode ou não ser, isto é, quando se escolhe, nós não sabemos exatamente porque é que ele escolheu o nome de João XXI, o nome de João, sendo o 21º dessa sequência. Mas 21º ou 20º, não é? Sim, teremos a oportunidade. Há aqui a dúvida porque não houve um João 20. Exatamente. Houve um João 19 e passou para João 21. Houve um salto na sequência. Na numérica. Poderemos falar sobre isso porque é também uma curiosidade. Mas isto não era substituição. Não. Do número 20. Aparentemente não. Mas dizia eu que havia aqui, portanto, um programa no nome. E esse programa podia ter a ver com, por exemplo, a figura de um apóstolo, e João enquadrar-se-ia presumivelmente nessa lógica,
ou que não o apóstolo, temos, por exemplo, também o João Batista, que é uma figura muito importante da Igreja. Mas houve Papa João Batista? Ou João já quer dizer tanto uma coisa como outra? Pois era isso que eu estava a tentar levantar enquanto possibilidade de escolha. No fundo, estava a dar aqui algumas alternativas, o que é que podia ter movido, porque não sabemos em rigor, o que é que podia ter movido a escolher. João podia ser o apóstolo e podia ser João Batista? Podia ser o apóstolo, podia ser o João Batista, podia ser algum Papa que teve o mesmo nome de João e que o tenha antecedido. Portanto, há aqui várias possibilidades de definição para a escolha deste nome. O que sabemos é que essa escolha não era uma escolha, em certo sentido, inocente. Era uma escolha que significava alguma coisa para o Papa que a fazia. Portanto, ele, quando o fazia, estava a homenagear uma pessoa e estava a seguir as pisadas dessa pessoa. O que acontece é que quando, por exemplo, agora o atual Papa Francisco escolhe Francisco, não sei se é o primeiro, mas imagino, é o primeiro, não é? Na primeiro, história. Sim. O que significa muitas dezenas de papas que fizeram escolhas diferentes. Mesmo. Sim. E aí é uma escolha totalmente original e podemos imaginar o que isso também representa. Sim. João Paulo também foi uma novidade, porque houve um primeiro, só que depois esse primeiro praticamente não teve muito pouco tempo. Pouco tempo e o segundo já há de ser provavelmente uma referência a esse primeiro. Referência ao primeiro, não é? Sim. No caso do Papa Francisco, como observou, é bastante interessante percebermos como essa escolha é reveladora. É reveladora, muito na linha daquilo que eu dizia. Porque o Papa Francisco, ao escolher... Mas não houve, já agora, porque ele depois, quando estamos aqui a transversar um bocadinho, Sim. Mas pronto, porque o nosso sujeito é o Papa João XXI. Certo. Mas um Papa Francisco, quando escolhe Francisco, é o primeiro franciscano? É o primeiro Papa franciscano? Ele não é franciscano de ordem, ele é um Papa jesuíta. Mas portanto, adepto, da Companhia de admirador... Jesus, mas um admirador de São Francisco. E, portanto, quando... Não é tradicional haver rivalidades entre essas ordens? Pode haver, e há momentos da história da Igreja em que elas foram concorrentes. Por exemplo, são frequentes as querelas entre franciscanos e dominicanos, de um lado, que são ambas formações mendicantes, que se dedicavam à mendicância e que tinham papéis muito semelhantes, mas que tinham uma certa rivalidade intrínseca. Mas o que é certo é que depois também isso se aplaina de alguma maneira e não há neste momento, creio eu, entre jesuítas e franciscanos qualquer problema. Então, mas e não houve papas jesuítas, dominicanos, de todas as ordens? Não, porque há tantos papas. Sim. Já houve franciscanos também. Já houve franciscanos, já houve trinitários, já houve, portanto, a maior parte das ordens estarão representadas por papas. Mas é aqui a figura do Papa Francisco, e como disse, estamos um bocadinho fora do tema, mas é interessante na linha daquilo que eu expunha, percebermos o programa. E o programa do Papa Francisco é o programa de São Francisco de Assis, é o programa da proximidade às pessoas, do programa do despojamento, do contacto, do afeto, o que é muito sintomático de uma maneira de estar e percebe-se facilmente a escolha olhando à ação. Claro, ou melhor, o batismo já pronunciava aquilo que ele veio e tem estado a fazer. Ora bem, então, ele escolhe João XXI, já agora esta história dos nomes, porque não há um 20, salta 19 para 21, há um mistério nisto? Não. Não há mistério, há uma contabilização errada, que se propaga, há uma crónica bastante conhecida de um indivíduo chamado Martinho Escoto, portanto Martinho dos Escoceses, uma crónica anterior que se propõe a fazer uma lista de todos os pontífices e imperadores desde a história do mundo, e quando faz esse elenco, ele contabiliza um João que aparentemente não terá existido. E, portanto, ao dar-se conta, esse problema no cálculo e na recontagem, mesmo no século XIII, continua a fazer-se. Mas o engano é posterior? Ou... Portanto, o engano é anterior à presença Pedro do Hispano já sabia? Portanto, é premeditada esta escolha? Não sabia. Portanto, há uma certa forma de cálculo que remete para essa crónica inicial. Essa crónica inicial que é sucessivamente reiterada em edições posteriores. O Martinho, há depois a interferência também de um cronista, o Martinho Polónio, que continua a reiterar o erro,
e só posteriormente à morte de Pedro Spano é que se consegue identificar a falha. Mas não leva a rebatizar o nome. A parte curiosa, e para a qual eu não tenho explicação, é que a recontagem foi feita e bem feita dos papas de nome João até ao século XIII, mas não considera João XXI e João XXII. Mantém-os fora, não os recoloca naquilo que seria a numeração. Portanto, os 21 e 22 deviam ser 20 e 21. Certo. Mas não passaram por esse rebatismo. Não passaram. Manteve-se o hiato. Manteve-se, e é uma grande singularidade. Bem, eram conhecidos como tal e depois só ia causar confusão. Porventura. Porque era 20 e 21 e era preciso... Bem, enfim, Porventura. então temos também com esse rebatismo uma divisa, pelo menos. Aqui no seu livro refere esta divisa: guia-me, Senhor, pelos caminhos da tua justiça. Isto tinha algum significado? É também a semelhança do nome. Aliás, a escolha do nome e a escolha da divisa são momentos fundadores na assunção do papado, no momento em que o Papa escolhe. São das primeiras decisões que são tomadas pelo Papa e são, nesse sentido, programáticas, como eu dizia há pouco. E na prática representou o quê? Essa divisa é extraída de um livro dos Salmos, isto é, um livro que compõe aquilo que se chama hoje o Antigo Testamento, portanto o cânone do Antigo Testamento é extraído daí e terá a ver com um sentido, com uma forma muito pessoal de encarar aquilo que será o seu mandato como Papa e, portanto, a lógica da justiça terá sido uma ideia central da equidade e a visão religiosa do que isso significa. Ele querer, no fundo, pacificar, regular Sim. os problemas, os conflitos. Perfeitamente. Muitas vezes fazendo e tentando impor essa ideia de justiça. Isto é, a justiça não é necessariamente uma coisa conciliatória na maneira como ele a percebe, tem a ver com uma linha reta, ortodoxa, daquilo que entende que deve ser o caminho e o papel da religião. É por isso que fala na supremacia papal, é isso? É por isso que fala na supremacia papal, exatamente. Então é assim que o vêem ou é assim que ele se vê a si próprio? Pergunta ótima. É assim que ele, em primeira instância, se vê, porque a supremacia papal, aliás, não é afirmada pela primeira vez por Pedro Spano. A supremacia papal é uma afirmação, eu falava a propósito há pouco de... A supremacia papal é abaixo do Papa os reis e monarcas, certo, e por aí fora. Certo. Ninguém acima do Papa, certo? É afirmar... A não ser Cristo e Deus. Certo. É afirmar que... todos devem ao Papa. Que na Terra, como expoente máximo da Igreja, o Papa, isto é, o herdeiro direto de São Pedro, o primeiro entre os apóstolos, é a figura máxima. Isso pode ser um simples desejo de poder, não? Pode ser um simples desejo de poder e pode ser uma forma de legitimar esse poder, que é a linha perfeita que eu estava a seguir, que eu falava há pouco de Inocêncio III. Inocêncio III foi, que é alguém anterior, aliás, bastante anterior, é do século XII, um Papa que precede muito no tempo João XXI, é provavelmente a figura principal neste anunciar da figura da supremacia papal. Portanto, é uma forma, é uma perspectiva teológica, mas também é uma perspectiva política, como dizia. Porque ao fazer isso ele está-se a arraigar e a chamar a si... Como se diz agora na gíria, é um player. Portanto, é o primeiro deles. É o primeiro. O ator mais importante. Ninguém faz nada sem o acordo dele, não é? Sim. Portanto... Sim. E, então, mas isso é interessante naquele sentido em que parece aquela ideia da Igreja política, de interferir na política, Sim. nos destinos dos países, nas riquezas, na distribuição, quem manda, quem põe, nomear. E, efetivamente, a Igreja sempre foi muito politizada e sempre foi um ator político por excelência. Portanto, neste tempo, aliás, ao ponto de a religião e a política se confundirem muitas vezes. Era muito difícil traçar um limite entre o que é política e o que é a religião, porque isso acabava por se impregnar uma na outra. A ideia de ser o primeiro é, de facto, também um argumento. Se
é uma visão do Papa sobre ele próprio. E se os outros o viam dessa forma, já é uma questão diferente. Claramente é uma visão do Papa sobre si e sobre as suas prerrogativas, e uma visão bastante anterior é, no entanto, uma visão que lhe é disputada pelos outros poderes em presença. E, portanto, os poderes, monarquias, monarquias, o poder do tal Império, o Sacrosanto Império Germânico, que era um poder muito forte na época. Imperial, Sim, imperial, que lhe disputava isso. Mas é verdade que nos séculos XII e nos séculos XIII isso era uma evidência dificilmente contornável. Mas significa também que ele, ao proclamar essa supremacia papal, vai interferir então na política, não é? Vai regular conflitos, é isso? Sim. Portanto, é um dos principais papéis. Há este conflito que descreve aqui no livro entre o rei de França e o rei de Castelo e Leão. Sim. Por exemplo. É também uma situação que... Isto ele não pode torcer aqui a coisa a favor do seu país de origem, porque estamos a mexer com Castela, não é? Portanto, porque ele não regula conflitos com Portugal, não é? Acaba por ter uma interferência precisamente com Afonso III. Aquele rei de quem foi muito próximo e de quem se afastou, ele acaba por, a certos momentos, ter que ser chamado a intervir e a dirimir uma polémica que também existia. E Afonso III respeita-o, porque ele tem um historial de conflito, não é? Pois, o respeito aí... sim, até porque há mecanismos do próprio Papa se fazer respeitar, porque os Papas cobravam dízimas, portanto, tinham pessoas no terreno, os comissários apostólicos, que faziam valer... Portanto, não tinha outro remédio, em suma. Sim, tinham uma estrutura própria. Muitas vezes não concordavam e era isso que abria aos conflitos. Depois havia aqui uma tensão permanente para ver por quanto tempo é que se conseguia manter. Era também muito frequente que essas questões acabassem com situações de excomunhão, que depois eram revogadas às tantas no leito da morte, temendo a possibilidade de cair no inferno, e temos que perceber que isso para os homens da época medieval era uma possibilidade muito concreta, e portanto, muitas vezes na iminência da morte essas situações acabavam por se resolver porque e as comunhões eram retiradas, portanto havia aqui não queriam deixar pendentes. Pois, não queriam deixar problemas que lhes mais tarde poderiam sair caro. A questão a que aludia sobre... Então, antes de mais, eles entraram em confronto porquê? Dom Afonso III e o Papa, João XXI? Tem a ver com a história de que falámos antes, da tentativa de Dom Afonso III centralizar. Aliás, Dom Afonso III passa a história de Portugal como um dos principais reis centralizadores, e ao fazer isso ele fê-lo à custa, sobretudo, da Igreja e de alguma nobreza, mas sobretudo da Igreja. Expropriou terras, recursos, rendas, e, portanto, isso levou a que a Igreja portuguesa reclamasse junto do Papa, e, efetivamente, o Papa o que procurou foi impor sempre o respeito. Foram vários Papas que atravessaram este período, portanto, muitas das situações porque Pedro Julião passa, herda-as e nem sequer as consegue resolver, visto que ele também morre rapidamente, portanto, são questões que vivem... Vêm de trás e não ficam resolvidas e vão continuar? Há algum tempo, portanto, ele... Então quer dizer que ele, no tempo que teve, só 8 meses como Papa, não teve tempo de alterar, fosse o que fosse, na relação com o rei, com o monarca, com Afonso III? Sim, é como diz, de alguma maneira, ele tem medidas concretas que são tomadas, e nós conhecemos essas medidas porque a própria Cúria mantém um registro, aliás foi disso que me servi, especialmente nesta parte medidas tais ao papado, como? que são as medidas apostólicas, isto é, todas as medidas que os papas tomavam eram medidas que ficavam registadas por escrito. Aliás, uma das grandes preocupações da Cúria Romana foi sempre garantir, muitas vezes até forjando, a existência de documentos. E qual era o conteúdo dessas? E esses conteúdos de documentos foram sumariados, há algumas bulas que sobrevivem, e há um registro com sumários desses documentos que nos permitem reconstituir
esses momentos que nos permitem saber, por exemplo, como disse há pouco, que entre Filipe III de França e Afonso X, o Sábio de Castela, disputaram o Condado de Navarra e, portanto, que o Papa foi chamado a intervir. Portanto, isso dá-nos pistas. E interveio no sentido de eles se entenderem ou decidiu a favor de um deles? Intervém, neste caso, no sentido de resolver a favor do monarca francês. Olha que estranho, não ser do lado de Castela. Castela. Pois aí outros poderes, eventualmente, teriam pesado na circunstância da decisão. Ou por simplesmente um arbítrio... Bem, antes de mais, França tinha também o seu peso específico muito elevado, não é? Muito grande. Depois ele também interfere nesta luta pelo título de Imperador dos Romanos, não é? Sim. Entre Carlos de Anjou e Rodolfo de Habsburgo. Falámos há pouco do poder imperial. Ora, o poder imperial era um poder que se opunha ao poder apostólico, uma vez que tinham aspirações comuns a territórios, mas também dentro do próprio poder imperial havia reivindicações de quem é que seria o imperador. Isto é, havia várias famílias, como acontece muito também nas monarquias, de possíveis herdeiros da coroa. Portanto, havia vários pretendentes. E neste caso havia 2 pretendentes. E ele decidiu a favor de? E ele, na altura, foi mais favorável a Carlos de Anjou. Mais uma vez aos franceses. Mais uma vez aos franceses. Pode ser significativo. Então de vamos cá coisa, ver. Sim. Ele interveio, foi Papa durante 8 meses 8 apenas. Meses, isso. Há alguma marca que o tenha distinguido dos outros Papas? Há linhas de força muito evidentes, que são muito tributárias, muito devedoras daquelas de Gregório X. Há, tais como, por exemplo, a ideia de uma igreja única. É sabido que desde 1054, a altura em que houve o cisma, a igreja inicial ficou dividida em 2 grandes blocos. O bloco cristão... Mas a união no sentido da unificação ou no sentido de subjugar uma parte à outra? No sentido, neste caso, será mais próprio dizer da subjugação. Isto porque há sempre a reivindicação do lado cristão, portanto, há um corte, há de um lado a Igreja Ocidental, que nós chamamos Católica Apostólica Romana, e do outro lado a Igreja Oriental ou Ortodoxa, que está muito assente na Diocese de Constantinopla. E, portanto, em 1054 há o cisma, há esta divisão a ocorrer, e depois há uma tentativa muito forte, lançada pelo lado católico, sobretudo com este concílio que falámos há pouco, de Leão II, em que o Papa Gregório X, na altura, procura, com algum aparente sucesso, juntar estas igrejas. Há inclusivamente dignitários da Igreja Oriental. Mas juntar a bem ou à força? Juntar a bem, no sentido em que estavam a procurar juntar as partes, mas sempre manifestando a prevalência da Igreja de Roma como sendo a principal. Portanto, talvez explique porque é que não conseguiram. Sim, mas porque não sei se a outra parte estaria tão interessada assim. Exato. À partida parece haver um interesse. Hoje, porque alguma vez estiveram reunidas desde o cisma, não? Era isso que eu estava a explicar. Tiveram exatamente neste Concílio de Leão II, inclusive dignitários enviados pela parte de Constantinopla para negociar essa. Mas não chegou a haver essa mas nunca se reunificação. Mas era uma ideia muito clara que se percebe dos documentos. E Pedro Hispano queria também. Queria também. Como queria uma outra coisa muito importante... Queria também, mas não fez nada de concreto, certo? Era apenas uma intenção. Chegou a enviar ele próprio oficiais da Igreja para o lado oriental para negociar. Aliás, ele envia-os e morre, entretanto, quando tem uma delegação a tentar negociar isso. O processo acaba por nunca ter um fim, consequência. Portanto, as igrejas mantiveram-se até hoje afastadas. Então, no fundo, ele morre como, já agora? Ele morre com o colapso do palácio, com o colapso de uma divisão do palácio onde soterrado? Estava... Exatamente, soterrado. Não imediatamente. Mas um tremor de terra, não? Pode ter sido uma falha estrutural, porque isto dá-se num momento em que ele está a ampliar o palácio,
e tem a ver com a história Mas de Viterbo. está a passar, está a dormir, estará aparentemente, isto é o que dizem as crónicas, temos que dar aqui algum desconto que temos que sempre dar nestas circunstâncias, mas aparentemente ele estaria a passear-se pela Câmara e a acompanhar o processo de ampliação. Como disse, um acidente laboral das obras, sim, não é? Uma contingência estranha, mas que toda a gente está sujeita. Porque não é visto como alguma sombra de um atentado, não? Insinua-se ao longo do tempo. Alguém empurrou uma pedrinha. Insinua-se ao longo do tempo, mas isso parece absolutamente desprovido de significado. Sim. O que sabemos é que ele estava em Viterbo. Viterbo era apenas um simples bispado. No período em que os papas vão para lá, eles querem dar uma dignidade maior ao paço, que era um paço do bispo, e procuram torná-lo um paço maior. Vamos cá ver. Temos os minutinhos que nos sobram para fazer uma espécie de um balanço, não é? Porque tivemos um papa português. So what? Portanto, foi relevante, teve o seu peso, ficou na história, ainda há quem o estude fora do circuito mais académico. E do circuito português, sobretudo. Sim. Vamos lá ver. O legado de Pedro Julião é um legado, é efetivamente um Papa, mas é um Papa que na história da Igreja não tem um significado por aí além. Muito relevante. Sim. O seu pontificado é curto. O seu pontificado não é propriamente inovador. Tudo o que faz, a própria ideia de cruzada, que também tem, que nunca acaba por se operacionalizar, mas para a qual faz um grande esforço, acaba por nunca não se materializar. Mas, portanto, não deixou marcas impressivas na história da Igreja enquanto Papa. O seu grande legado é o legado intelectual. É esse legado de como pensador, como médico, como filósofo. Uhum. Então é mais Pedro Hispano do que João XXI, que fica para a história. Sentido, sim. E acho que o grande indício, o grande indicador que tem alguma coisa de metafórico, e foi assim que eu também fechei o livro, ele é, na Divina Comédia de Dante Alighieri, ele é considerado um dos papas mais importantes. Há uma referência direta? Há uma referência na Divina... Isso já é o suficiente para ficar na história. Na Divina Comédia. Pois. Ele é colocado na quarta esfera, na coroa dos espíritos sapientes, portanto, no paraíso. Mas a razão pela qual ele é colocado é não pelo seu legado como Papa, mas por um livro, o tratado, a Suma Filosofia, que ele deixou, as suas 12 livros, é assim que ele nomeia, Dante Alighieri chama-lhe... As súmulas de lógica. Sim, as súmulas de lógica é pela via do seu pensamento e do seu legado enquanto autor que sobrevive, pelo menos de forma mais impressiva e mais... Pedro Hispano, o intelectual, mais do que João XXI, o Papa, não é? Seja como for, essas facetas e outras, aquilo que se sabe e que se pode recolher desta figura João XXI está neste livro, com a assinatura do nosso convidado, Armando Norte, um livro intitulado João XXI, o Papa Português, com a chancela da Esfera dos Livros, e que motivou... 2 semanas seguidas, havendo pouca informação, mas o suficiente para traçar o perfil desta personagem. Armando Norte, muito obrigado por esta vinda aqui à Rádio Pública. Foi um prazer. Esta quinta essência teve a assistência técnica de Ana Almeida, produção, realização e apresentação de João Almeida. Obrigado pela atenção. Regressamos 2 a 8 dias.